A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente já continua no livro de Gálatas 2, 3 e 4 e Salmos 8. Então não se esqueça de ler completo, para que a gente não se perca no meio da leitura e consiga chegar até o fim do ano com a Bíblia inteira lida. Amém? Antes da gente orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, Senhor, para que todos os dias, Senhor, a gente venha andar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 15, o texto diz assim: a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós procurando ser justificados em Cristo fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruía, a mim mesmo constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós não seremos salvos pelas obras, e sim pela graça. Mas por que ele diz isso? Obras da lei, Vamos deixar especificado aqui, obras da lei. Por que ele está dizendo isso? Porque a lei, tem um texto, inclusive de Paulo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que ele diz assim, a lei mata, mas o Espírito vivifica. E muita gente, inclusive, usa esse contexto errado para julgar quem faz teologia. Mas esse contexto ele fala sobre a lei literal, a lei de Moisés. E quando ele fala da lei de Moisés, por que a lei mata? Porque a lei servia para julgar. E quando a gente é julgado, a gente é condenado, de acordo com o pecado cometido, certo? Então, ou você era condenado e tinha que fazer um holocausto para se purificar, ou você era apedrejado, ou você saía do acampamento. E Paulo, inclusive os judeus se gloriam muito disso. Inclusive Paulo, até aqui no começo, no 15, ele diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então eles se consideravam melhores do que os gentios, como a gente viu diversas outras vezes, inclusive quando os discípulos viram Jesus falando com a mulher samaritana no poço, eles dão aqueles opa, o que está acontecendo aqui? Porque eles se acham melhores justamente pela lei. Mas o que a lei diz? Por exemplo, não matará o seu próximo, não roubarás, não furtarás, não isso, não cobice, não inveje. E quando Jesus vem, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Por quê? Porque quando a gente entende que Jesus ele ensina não por método de obrigação, mas por método de amor, mesmo que o contexto diga a mesma coisa, é diferente. Quando ele diz que aqui a lei justifica eles, é como se você estivesse sendo obrigado. Eu sou obrigado a todos os dias chegar na minha casa, tirar o sapato do lado de fora, certo? Tirar o sapato do lado de fora, abrir a porta e entrar para dentro de casa. Sou obrigado, a lei me obriga a fazer isso, certo? Casei, eu sou obrigado a todos os dias voltar para minha casa. Às vezes, vai ter gente que não gosta de estar casado, certo? Tem um ditado popular que diz assim: a vida de casado é boa, só não é melhor que a de solteiro. Então tem gente que ama esse ditado popular e diz que é exatamente isso: eu volto para casa porque eu sou obrigado, não tem para onde ir.
Então esse cara ele vive pela lei. Agora o cara que vive pela graça, ele vive diferente. Ele volta para casa e faz todos os procedimentos porque ele ama ver a sua família. Ele ama ter que deixar o sapato do lado de fora para não sujar a casa que a sua esposa limpou, né? Ele ama quando ele abre a porta e os seus filhos vêm correndo a ele e fala, né, papai, você chegou, e abraça. Por que você tá indo? Não, tá entendendo o contexto? Então, aqui ele especifica um que vem pela lei, porque é obrigado, porque casou, agora não pode separar mais, porque não tem justificativa, o que eu vou falar para as pessoas, o que elas vão pensar de mim, e o outro que casou porque ama o que está fazendo. Ele volta para casa porque ele ama voltar para casa. Né? Então, a lei é a mesma. O quesito, o contexto é o mesmo. Mas Jesus ele vem e ensina por amor. Essa é a diferença. Porque Jesus ele ensina a amar. É diferente de quem obriga a amar. Né? Então a gente vê no caso os próprios judeus mesmo. Eles ainda têm esses quesitos de casamento arranjado. Né? O casamento arranjado é um problema, porque a gente vê no norte, nordeste, lá pra esses lados aí, pessoalzinho mais do interiorzinho, que eles tipo assim, sempre fazem um arranjo aqui, um arranjo ali, que a família, né, se conhece para juntar os filhos. E isso nem sempre dá bom. Né? Isso nem sempre dá bom. Agora, quando junta por amor, dificilmente seriam as pessoas separadas. E quando ele diz que a gente será justificado pela graça e não pela lei, é justamente porque o que vive pela lei faz por obrigação. Ele não faz porque ele quer, ele faz porque ele é obrigado a fazer. Escravo da lei. E ele vira escravo da lei. Então, tipo assim, ele faz de má vontade, ele reclama, ele falta, ele não faz de boa vontade. Agora, o que vai pela graça, não, ele faz porque ele ama, ele faz porque ele quer fazer, ele faz com boa vontade. Então, isso muda tudo. E quando a gente é salvo pela graça, quando a gente reconhece que sem a graça não seremos salvos, a gente faz com mais amor. E Deus reconhece isso e nos salva por amor. Né? Agora, tem gente que defende a tese também, e eu preciso falar, porque senão vai ficar um contexto muito vago, das obras. Não seremos salvos por obras. Está na Bíblia. Não seremos salvos por obras, seremos salvos pela graça. As obras serão para contar no dia, certo? Do juízo. Então será acrescentado o nosso galardão pelas obras. Não porque nós merecemos estar lá. Porque a gente nunca vai merecer, não adianta. Agora Deus vai perguntar, falar, cadê suas obras? Deixa eu ver. Suas obras é 1, 2, 3, 4 e 5, então toma, sua coroa vai ser essa daqui, passa pra cá. E você não tem obras? Foi pela graça? Não teve oportunidade, alguma coisa? Então toma, esse aqui vai ser assim, certo? Então, as obras servem para acrescentar pedras à nossa coroa, digamos assim. A lei serve para matar. E quem vive pela graça vive mais feliz. Certo? Amém? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não? Então não se esqueça de ler Gálatas 2, 3 e 4 e Salmos número 8. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pelos nossos contextos, pelas nossas sabedorias que o Senhor tem dado para todos os dias a gente conseguir interpretar as Tuas Palavras, as cartas paulinas, Senhor, e aprender cada vez mais de Ti. Senhor, obrigado por tudo. Amém. Tchau. Tchau.